Se você tem um projeto de uma viagem, de tirar férias, fez as contas e viu que a conta não bateu, ela não fechou, que talvez as suas férias nem aconteçam, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para você porque eu estava relembrando o que aconteceu comigo e pensei, por que não compartilhar? Meu marido e eu sempre gostávamos muito de viajar. Não gostávamos, né? Gostamos muito de viajar. E antes de ter o nosso filho, nós viajávamos ainda mais, né? Pela Liberdade, nós viajávamos bastante. E todas as férias era para um lugar legal, era para o Nordeste. Nós somos apaixonados pelo Nordeste, né? Nosso Nordeste é lindo. Mas chegou um período em que o meu esposo tirou férias e nós estávamos um pouco apertados. E eu ainda mais do que ele. E nós fizemos as contas e naquele ano ele falou para mim, olha, Nathalie, não fica triste, mas eu acho que dessa vez não vai dar pra gente tirar férias, pra pegar avião, hotel, não vai dar. Não sei se vocês lembram da época que havia aquele site chamado Groupon. Pois é, nós acabamos percorrendo aquelas páginas do Groupon para ver se encontrava uma oferta, né? Eu nunca tinha passado por isso, nunca precisei procurar voucher para conseguir viajar. E nós procurávamos muito e o nosso destino era Foz do Iguaçu. E a gente não conseguia, nada era interessante, os cupons eram ruins. E aí nós chegamos à conclusão, esse ano nós não vamos tirar férias tão legais como nós gostaríamos, né? E aí o meu marido falou, vamos ficar por aqui mesmo. E aí naquela noite eu fiquei tão triste, gente, e eu confesso pra vocês que eu chorei. Eu falei, poxa, eu trabalhei o ano inteiro pra chegar nas minhas férias, eu não ter condições de tirar férias. Aí chorei, fiquei com os olhos bugalhados, enorme, inchado, chorei muito. Só que Deus viu o meu choro. Às vezes você chora aí em casa, quem sabe escondido, e acha que ninguém tá vendo, né? Mas o Senhor, Ele vê as nossas lágrimas. E outro dia eu fui trabalhar, passaram pouquíssimos dias, eu fui em uma igreja da missionária Maria do Carmo, uma mulher maravilhosa, usada por Deus. E ela apontou para mim e falou assim, Deus está me mostrando 2 malas de viagem aí do seu lado. Toma posse dessas malas de viagem e o Senhor está mandando te dizer que Ele está te dando de presente e o presente é para você e para o seu esposo. É claro que eu recebi aquela palavra, né? Falei, amém, eu recebo. Mas ao mesmo tempo já veio um pensamento, mas como que eu vou viajar? Nem dinheiro eu tenho. Procurando cupom no Groupon. E a gente não pode duvidar, gente, da palavra de Deus. Mas eu recebi aquela palavra no meu coração. Só que a gente não imagina que é para já. Né? Às vezes a gente pensa que é uma promessa de Deus muito distante e nem toda a promessa de Deus leva tanto tempo para se cumprir. E aí aquela palavra ficou guardada no meu coração, aí a nossa rotina continuou, eu fui para o trabalho e aí chegando no trabalho o diretor me perguntou assim, Nathalie, você conhece Foz do Iguaçu? Aí eu falei, não, mas eu adoraria conhecer, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu preciso que você vá em Foz para fazer uma reportagem. É uma reportagem investigativa que, na verdade, você vai precisar ir até o Paraguai, passar alguns dias lá e nós vamos te pagar um cachê por esses dias. Você vai num sábado e volta no outro sábado. E aí ele falou assim, e todas as despesas pagas, hotel, traslado, avião, passeios, tudo pago. E ainda mais o cachê maravilhoso para eu fazer aquela matéria. Aí ele falou assim, e seu marido está de férias? Eu falei assim, ele está de férias e a gente não vai viajar. Ele falou assim, você gostaria de ir para Foz do Iguaçu? Eu falei assim, mas é claro que eu gostaria. Eu estava pesquisando Foz do Iguaçu, mas não ia dar pra gente. E aí, eu lembro que nessa época eu tinha um escritório de eventos
E eu subi aquelas escadas, que a nossa loja era sobre loja, né? Subi as escadas correndo e falei: Ricardo, Deus acabou de cumprir a promessa dele. Você lembra que Deus usou a missionária Maria do Carmo para falar que ele estava nos dando 2 malas de viagens e que era de presente? Pois Deus acabou de confirmar. Porque o meu chefe me ligou perguntando se eu gostaria de conhecer Foz do Iguaçu, que ele vai me pagar um cachê para fazer uma reportagem lá no Paraguai, que todas as despesas serão pagas e que eu posso levar você. Então aquelas 2 malas que o Senhor falou são a sua mala e a minha. E nós ficamos extasiados, né? E logo aquela viagem foi marcada. Foi tão maravilhoso, gente. E aí você pensa que você vai viajar e que vão pagar qualquer coisa para você, que já tá tudo bem. Se fosse bem simples, estava ótimo, foi de coração, né? Mas nós fomos para Foz do Iguaçu. E quando nós chegamos no hotel, não era um simples hotel, gente, era o melhor resort de Foz do Iguaçu. Para se ter uma ideia, não eram apartamentos, eram casas, estilo mansão, sabe? Individuais. Cada casa tinha a sua própria jacuzzi e a sua própria piscina aquecida do lado de fora. Uma suíte incrível, maravilhosa. E quando eu entrei naquele lugar, eu falei assim: nem nos meus maiores sonhos eu poderia estar aqui. Mesmo que eu trabalhasse o ano inteiro, eu não teria dinheiro para me hospedar aqui. Quando nós chegamos no hotel, sabe aquele carrinho de golfe? Era aquele carrinho de golfe que levava a gente para o apartamento. Quando a gente queria tomar café, a gente só interfonava: gostaria de ir para o restaurante. O carrinho do golfe passava lá, buscava a gente lá na mansão, lá na casa, e levava até o restaurante. E aquele restaurante maravilhoso. Tanta gente fina, tantos americanos, tantos gringos naquele lugar. Eu me sentia tão pequenininha ali no meio de tanta gente poderosa. Mas o Senhor coloca a gente em lugares que a gente nem sonha pisar. E tudo que o Senhor dá, gente, é o melhor. O Senhor não me deixou em hotel ralé, o Senhor não me deixou no pior avião, o Senhor não me deixou sem passeio. Nós fizemos passeios incríveis. Nós fizemos aquele Macuco Safari, que você pega aquela lancha e vai ali navegando embaixo das cataratas, né? Olha, foi assim, surreal. E aqueles passeios muito caros, né? Fomos também no Parque das Aves, comemos nos melhores restaurantes, dormimos muito bem, fomos ao Paraguai, fizemos a reportagem. Eu realmente fiquei muito apreensiva para fazer aquela reportagem, mas Deus abençoe, deu tudo certo. Fizemos compras no Paraguai. E aí, havia um empresário financiando essa viagem. E aí chegou um dia que ele foi nos visitar lá no resort. Ele foi saber se nós estávamos sendo bem assistidos, se precisávamos de alguma coisa. E aí nós contamos como foi toda a dinâmica da matéria, tudo. E aí ele falou assim: escuta, vocês já conheceram lá do Argentino, das cataratas? Eu falei: não, lá da Argentina não. Inclusive nós vamos embora amanhã. Era uma sexta-feira e nós iríamos embora no sábado. Aí ele: imagina, vocês vão embora amanhã sem conhecer as cataratas do lado argentino? Eu falei: que não dá mais tempo, né? As passagens já estão compradas. Ele falou: esquece tudo. Eu vou pedir para minha secretária comprar outras passagens. Aí eu falei para ele: não precisa, não tem necessidade. Porque, gente, eu vi o valor das passagens. Eram caríssimas. E para 2 pessoas. Eu não gosto de abusar de ninguém de jeito nenhum. Eu falei: não tem problema, estamos super felizes, satisfeitos. E ele falou: não, eu faço questão. Vocês voltam para São Paulo no domingo, amanhã vocês vão tirar o dia para passear lá na Argentina. Podem pegar o táxi e eu reembolso vocês. E no sábado nós fomos pro lado argentino. Uma delícia, a gente pegou aquele trenzinho que vai percorrendo até chegar na Garganta do Diabo. Nome feio, né? Mas o lugar é incrível. E ali você contempla a grandeza de Deus e como Deus é perfeito, como Deus criou tudo. Se você nunca foi em Foz, vá, porque você consegue contemplar, sabe, as coisas que Deus faz. Você sente Deus naquele lugar, porque você vê como Deus é poderoso, é grandioso. Como que Deus criou aquilo, gente, é uma coisa louca. Aquele arco-íris aparecendo o tempo todo.
Gente, que experiência marcante, maravilhosa. Eu vou resgatar algumas fotos aqui para poder ilustrar esse vídeo para vocês. E nós voltamos com o nosso coração muito grato, porque em uma noite eu estava chorando porque eu não teria férias, que eu queria conhecer Foz. E aí, outro dia, Deus usou uma missionária, a serva dele, para falar que o Senhor estava me dando 2 malas de presente para mim e para o meu esposo, para eu tomar posse, que era presente do Senhor. E dias depois, o meu chefe me liga perguntando se eu gostaria de conhecer Foz do Iguaçu. E foi tudo pago para a honra e glória do Senhor. Eu nunca vou esquecer essa viagem, gente. Eu nunca vou esquecer das coisas que Deus faz por mim. Eu não é porque sou merecedora, é a misericórdia dele, gente, que nos alcança. Então, esse canal eu criei para, falar mesmo das coisas que Deus faz. E eu nunca vou parar de falar, porque Deus não para de trabalhar. Então, se você está preocupado de não ter recurso, ore para o Senhor. Entregue esse sonho para Ele. Se você já chorou, o Senhor já viu tua lágrima. E fique em paz. O Senhor vai fazer o bom, o perfeito e o agradável. Eu não sou melhor do que você. Nós somos filhos iguais. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem íntimos. Então, você vai desfrutar desse favor do Senhor também. Eu tenho certeza que você receba essa bênção aí na sua vida e que se estenda por toda a sua família. Que suas férias sejam incríveis, que a sua viagem seja inesquecível e tudo que você vê nos detalhes, você possa observar a bondade do Senhor sobre a sua vida. Esse é o testemunho que eu queria relatar hoje. Eu espero que também edifique a sua fé, porque o nosso Deus é um Deus de coisas extraordinárias. Deus te abençoe.